Oi, queridos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, um livro utilidade pública, um livro que eu sou muito fã e que traz para nós o conceito de comunicação violenta, que é uma técnica, uma forma da gente poder se colocar nas relações e se comunicar de um jeito a fazer mais pontes e menos muros na hora que a gente for se comunicar. Então eu espero que tu goste, que esse vídeo seja útil, que você já leu o livro, que te ajude a refrescar alguns ensinamentos e que se tu não leu ainda, que te seja aí aquela vontade, aquela motivação para que tu possa ler, porque é um livro assim que o meu aqui tá todo marcadinho, tá? Ele é muito antigo e eu volto nele, cada vez que eu volto tenho mais lições, então é realmente muito precioso o que está aqui. São muitos anos de pesquisa do Marshall, né, que é o autor do livro, que é o autor dessa abordagem, né, dessa teoria tão rica, tão complexa. Então vale muito a pena, né? Eu gosto de lembrar e para mim faz muito sentido pensar que um livro que a gente lê ali em tão pouquinho tempo, né, ele tem uma base, tem muitos anos de estudos, tem muitos anos de dedicação de muitas pessoas, né? Então, a gente lê também é a gente encurtar alguns caminhos e pegar alguns atalhos aí numa vida com mais plenitude, né? Com mais lições que outras pessoas foram lá aprender e colocar de um jeito fácil, gostoso, para que a gente também aprenda e também usufrua. Se tu tá chegando por aqui agora, te dou as boas-vindas no canal. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e por aqui eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre estratégias para a gente lidar com os desafios da vida de um jeito mais saudável e mais conectado. Hoje a gente vai falar então sobre o livro Comunicação Não Violenta. A gente vai passar por alguns pontos importantes, mas o nosso objetivo aqui é que tu possa sair tendo o conceito do que é comunicação não violenta mais claro e mais firme, para que tu possa, né, começar a colocar essas lições na tua vida, começar a treinar uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, uma comunicação gentil aí no teu jeito de falar e na tua vida mesmo, nas tuas relações. Particularmente, eu entendo que a gente seja muito carentes de aprendizagens e de habilidades na hora de se comunicar. É muito comum que a gente tenha modelos ruins sobre comunicação, né? Que os nossos pais não tenham nos ensinado de forma ali boa o suficiente como se comunicar de um jeito assertivo, que na escola a gente não tenha aprendido, que a gente tenha aí tido lições e modelos na hora de se comunicar que tenham sido mais atrapalhados. Claro que fazendo o que também aprenderam, né, fazendo o melhor que podiam, mas eu entendo que como sociedade essas lições, né, da comunicação não violenta, elas precisam estar aí no nosso dia a dia, precisariam estar nas escolas, precisariam estar em todas as casas, porque quando a gente se comunica de um jeito a estar mais próximo, de um jeito a gerar mais empatia no outro, a gente consegue ter mais construção, a gente consegue ter mais colaboração, né? E esse é um dos problemas muito grandes aí, não só nas casas, não só nas famílias, nos relacionamentos, também no trabalho, também na vida profissional. Então, quando a gente consegue aprender a se comunicar de um jeito firme, mais conectado, de um jeito a cuidar das nossas relações, isso é de um ganho para muito, né, para além daquele momento ali, é de benefício para muitas outras pessoas, né, para além de gerações. Então, eu sou muito fã disso, acho que traz muitos benefícios quando a gente consegue incorporar essas habilidades sociais, né, quando a gente consegue falar de um jeito mais conectado, quando a gente se torna de fato competente na hora de se comunicar. Mas então, o que é a comunicação não violenta, né? O que o Marshall Rosenberg, que é o autor desse livro aqui, define como comunicação não violenta? Então, o Marshall diz que a comunicação não violenta é uma abordagem de comunicação que nos ajuda a nos entregar de coração e fazer com que a nossa comunicação seja de maneira a ativar e a motivar, né, a nossa compaixão uns pelos outros, né, a nossa comunicação, de um jeito que a nossa forma de falar conecte mais uns aos outros, que a gente consiga ter compaixão pelo outro e gerar
né? Fazer com que essa outra pessoa também tenha compaixão e empatia com a gente. Algumas pessoas chamam a comunicação não violenta de comunicação compassiva, que aí a gente vai entender, né, um pouquinho mais e entrando um pouquinho mais na teoria mesmo da comunicação não violenta, que a comunicação não é só como a gente fala, mas é também a nossa habilidade de ouvir. Então, nem sempre a outra pessoa tem habilidade para falar, mas se a gente tiver competência de ouvir, a gente consegue traduzir muitas vezes uma crítica, uma palavra ali mal colocada, com aquela intenção da pessoa, né? A gente consegue pedir feedbacks de jeitos a também conectar e não só a armar as nossas defesas também. Então, comunicação não violenta é muito a gente poder ter habilidades para falar de um jeito que gere empatia e conexão com o outro, mas também ouvir de um jeito, quando a gente for devolver para o outro, quando a gente for criar, né, aquela conversa ali, que tenha compaixão de ambos os lados, né, que tenha essa empatia ali recíproca. Quantas vezes, né, a gente não liga o automático ou não liga o foda-se na hora de se comunicar? É natural, a gente vai sim cometer alguns deslizes, né, na comunicação. É natural que a gente seja inábil muitas vezes na hora de se comunicar, ou que a gente deixe as emoções tomarem uma proporção ali muito maior, mas a comunicação não violenta é um convite de que a gente possa avaliar a nossa forma de falar, que a gente possa avaliar a forma que a gente está ouvindo o outro, né, que a gente possa dar atenção de fato aquilo que a gente está comunicando, que não seja ali uma coisa rápida, uma coisa banal, uma coisa trivial, automática, né? Mas que a gente esteja ali de coração, que a gente esteja disponível para se conectar, nem que seja ali naquele momento, né? Uma coisa mais simples, uma coisa mais trivial, mas que possa ser verdadeira, genuína, de coração mesmo. Então, a comunicação não violenta vai defender que as nossas palavras sejam conscientes, sejam transparentes, sejam cheias de atenção e de escolha, que a gente possa se comunicar de um jeito a atender nossas necessidades emocionais, necessidades mais profundas, né? Que a nossa comunicação seja honesta, seja transparente, seja firme, de modo a falar daquilo que realmente a gente precisa, né? Daquilo que realmente a gente quer dizer, aquilo que importa para nós naquele momento e não só palavras automáticas jogadas, faladas ali de forma impensada. Dando uma passeadinha aqui pelo livro com vocês, né? É legal a gente falar que o Marshall, que é o autor dessa teoria da comunicação não violenta, ele estudou e trabalhou com Carl Rogers, que foi, né, uma figura fundamental dentro da psicologia, que buscou, né, a compreensão, que buscou a humanidade, que buscou assim poder legitimar ali a essência das pessoas, né? Então, essa base aí humanista e mais sensível tá permeando, né, as teorias e os preceitos, os princípios da comunicação não violenta. Então, aqui, para a gente dar uma olhadinha nos capítulos, ele fala, né, uma base primeiro, né, o cerne da comunicação não violenta, depois ele fala sobre a comunicação que bloqueia a compaixão, a comunicação que afasta. Ele vai falar assim sobre como observar sem avaliar. A gente é muito julgador, a gente avalia o tempo inteiro, né? A gente não está aberto a ouvir de fato. Então, como a gente pode observar sem julgar? Como que a gente pode falar sobre o que a gente sente e pensa sem apontar o comportamento do outro ou a postura do outro como certa e errada, né? Como que a gente fala sobre nós sem que a gente precise estar ali dando um julgamento e um viés de valor ao outro ou às coisas. Aí depois ele vai falar sobre como identificar e expressar os sentimentos, como assumir a nossa responsabilidade, isso é um ponto muito importante, né? Depois como fazer pedidos que podem enriquecer nossa vida, né? Como fazer pedidos, como não fazer exigências, como receber com empatia, ele fala bastante sobre empatia, né? Sobre como se conectar com a gente mesmo de forma compassiva, depois como expressar a raiva plenamente, de um jeito não violento, né? Usando a força para a gente se proteger,
nos libertando e aconselhando os outros e expressando apreciação pela comunicação não violenta. Então, esses são os capítulos, né? Então, dando uma passeadinha pelos meus destaques no livro, o primeiro que eu quero dividir com vocês é um componente da comunicação não violenta, que é o reconhecimento das necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Então, sempre que a gente tem um sentimento, sempre que a gente tem raiva, por exemplo, ou que a gente está triste, existe uma necessidade não atendida, né? E aqui a comunicação não violenta vai se alinhar muito ao que a terapia do esquema fala das necessidades emocionais, né? Então, sempre que a gente tem um incômodo, é a falta de uma necessidade que está ali tentando ser denunciada, né? Que a gente possa ter aquele incômodo e legitimar e fazer valer a nossa vontade, fazer valer, né, o atendimento das nossas necessidades. Então, como que a gente pode entender o que a gente precisa sem que a gente se culpe, sem que a gente culpe os outros, mas percebendo os nossos sentimentos e necessidades, percebendo os sentimentos e necessidades dos outros, né? E uma diferença também aí entre culpa e responsabilidade, entre escolha e dever, né? Então, é um livro aqui muito especial, muito rico. O que mais que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Aqui uma parte sobre pedidos, né? Então, é um outro componente da comunicação não violenta, que é a gente poder pedir para os outros o que a gente entende que enriqueceria a nossa vida, a gente também poder traduzir as falas dos outros em forma de pedido, né? Porque quando a gente pede, a gente aumenta as chances de receber a empatia do outro, né? Porque quando a gente exige, a gente está tirando um componente de autonomia e de escolha da outra pessoa. Então, eu exijo que tu faça isso por mim. É como se a outra pessoa não tivesse escolha se ela quer ou não fazer, né? Ela está sendo exigida, ela está sendo colocada ali contra a parede. E o pedido, ele gera uma resposta diferente, né? Quando a gente pede para o outro, a gente está conseguindo ali, a gente tem a chance, né, de que o outro se sinta motivado. Claro que eu faço isso por ti, claro que eu te ajudo, né? Claro que eu vou colaborar contigo nesse sentido. Então, poder pedir, muito diferente de exigir, e uma habilidade também essencial que a comunicação não violenta nos ensina e vai aí apontando, né, ao longo de todo o livro e ao longo de toda a sua contribuição também. Aqui ele fala, né, quando falamos, quanto mais claro formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que o consigamos. Uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que é recebida, precisamos aprender como descobrir se a nossa mensagem foi ouvida com precisão. Então, a nossa tarefa de poder pedir, né, poder deixar claro o nosso pedido, deixar claro o que a gente precisa ou o que a gente gostaria que o outro fizesse, de um jeito ali colaborativo, né, sem ser um jeito crítico ou mandão, né, exigente aí, que a gente possa pedir de um jeito natural, que a gente possa ter humildade para pedir e que a gente se certifique de que o outro ouviu como um pedido, de que o outro não ouviu como uma exigência ou uma crítica, né? Então, esses são aspectos aí bem importantes. Depois aqui ele fala, né, uma outra parte que eu acho fundamental também do livro, que é a diferença entre tenho de fazer e escolho fazer. Aqui é uma parte que ele vai falar das nossas escolhas, né? Ele diz que as nossas escolhas, elas vão atender ou não às nossas necessidades, né? Então, a gente poder escolher as coisas e poder se colocar também num lugar mais maduro e autorresponsável da vida, porque às vezes a gente entra e algumas pessoas mais do que outras, né, entram em uma posição de vitimismo, uma posição de serem ali mais reclamonas com as coisas, ou até mais mimadas, né, e a gente esquece que é a nossa escolha. Então, se tu tá reclamando de alguma coisa, por que tu tá seguindo fazendo aquilo? Então, um trechinho do livro é assim: o reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para facilitar a vida e que fizemos isso com sucesso, nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos de uma maneira que a aprovação dos outros nunca poderá oferecer. Então, muitas vezes a gente tira a nossa escolha de cena
para evitar a vergonha, para evitar a punição, para evitar a culpa, para ir em busca, né, da aprovação dos outros ou do dinheiro ou de dinheiro, né? Então poder se colocar no lugar de quem escolhe, porque a gente está baseando a nossa vida, essas decisões dentro daquilo que é importante para nós, dentro daquilo que a gente escolhe fazer de forma genuína, também nos dá de novo as rédeas da nossa vida, né? Então, é muito legal aqui. E aí, outra parte que ele diz, né? Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luto e perdão da comunicação não violenta para mostrar onde podemos crescer, em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Então, fala aqui também sobre a compaixão bastante presente, né? E ele diz: se revisarmos as ações sem alegria, às quais costumamos nos sujeitar, e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. Então, nos lembrar constantemente das nossas escolhas, né? Que ninguém está nos obrigando a fazer nada. Se a gente é adulto e livre, ninguém está nos obrigando, né? Então a gente escolhe e a gente pode parar de escolher aquilo e escolher outras coisas no momento que a gente tiver coragem para fazer. E se a gente não tiver coragem, também é escolha nossa, né? Não é ficar ali prestando contas aos outros. Então, ao longo do livro aqui, mais trechos assim super importantes, né? Fala sobre o custo da punição quando a gente coloca punições e aí a gente está falando de exigências, né? Então ele fala sobre os prejuízos das punições, ele fala que muitas vezes, né, ao invés de pedir, a gente exige, e aí a exigência, ela traz consigo, né, as implicações negativas daquilo. Então, se eu não aceito a tua exigência, o que me resta uma punição, né, algo ruim. Então ele diz, né, que quando nos submetemos a fazer alguma coisa apenas com o propósito de evitar uma punição, nossa atenção é desviada do valor da própria ação. Em vez disso, estamos nos concentrando nas consequências que podem acontecer se deixarmos de agir daquela maneira. E aí, né, toda a motivação, toda a autonomia se vai. E, bom, aqui tem muitos outros pontos, né, aqui o meu se desmantelando todo, mas eu quero comentar com vocês assim, depois a gente pode voltar um pouquinho para ele, mas eu quero dividir com vocês alguns outros pontos importantes para a gente poder fixar sobre os conceitos, né, de comunicação não violenta. Então o autor ele fala que a gente deve concentrar nossa atenção em 4 pontos principais na hora que a gente for se comunicar, na hora que a gente for se colocar nas relações. Então o primeiro ponto que ele fala é a observação. Então poder observar além de colocar o nosso julgamento para as coisas. O que eu tô vendo? O que eu tô percebendo aqui? Sem que aquilo ali tenha que ser ruim ou bom, né? O comportamento do outro, ele é o que em si, qual que é o fato. Então poder aguçar a nossa habilidade de observadores, não de julgadores. O terceiro ponto vai falar sobre as sensações, os sentimentos que a gente tem. Então, o que aquilo que a gente observou fez a gente sentir? Qual que é o nosso sentimento do momento? Como que a gente vai expressar o nosso sentimento falando sobre a gente e não sobre o outro, não criticando o outro, mas falando em primeira pessoa, né? Eu me sinto triste quando eu vejo isso. Eu me sinto triste quando acontece tal coisa, né? Então, esse é o início aí, são 2 componentes fundamentais da comunicação não violenta. O terceiro ponto é poder reconhecer quais são as nossas necessidades ali por trás, né? Do incômodo, o que a gente está precisando que não foi atendido, qual é a nossa necessidade ali profunda ou escondida por trás daquilo que a gente está tentando comunicar. Isso é fundamental. O que a gente precisa, de fato, que mude, ou que aconteça, ou que as coisas, como que as coisas sejam, né? Nosso desejo, na nossa necessidade. E por fim, aí a comunicação não violenta nos convida a formular um pedido. Então, como colocar isso tudo junto? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido junto, né? Tudo ali conectado, tudo fazendo com que a comunicação flua e aconteça de um jeito a gente gerar empatia. Então, eu quero
dividir com vocês 2 exemplos aqui. O primeiro é de uma fala que não é comunicação não violenta, né? Uma fala que não tem esses 4 componentes e depois uma que tem. Então a frase é assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver essa cama desarrumada todos os dias. Não é possível viver nesse inferno. Como que tu pode ser tão bagunceira e tão desorganizada assim? É horrível ficar aqui, me dá nojo ficar aqui. E agora vamos ver então como que ficaria essa mesma frase organizada com os 4 componentes da comunicação não violenta, levando em conta a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então ficaria mais ou menos assim: poxa, quando eu vejo que tu ainda não arrumou a cama, eu fico irritada, porque eu preciso que a cama fique arrumada, para que eu sinta que a nossa casa está em ordem. Você poderia arrumar a cama pela manhã? Então, né, a diferença, assim, fica claro como que a gente pode ver de uma frase, uma postura mais hierárquica, assim, na segunda a gente consegue ver um pedido de colaboração, alguém ali com humildade, alguém convidando ao outro a colaborar, né, o outro fazer sua parte, como que a gente consegue ver também uma relação de mais colaboração e reciprocidade e cuidado um com o outro, né? Então a comunicação nos convida a expressar honesta e claramente aquilo que a gente precisa e deseja e sente, e ela nos convida também a ouvir com amor e com clareza e com empatia aquilo que o outro está comunicando sobre como ele sente, sobre como ele pensa, sobre o que ele precisa do jeito dele. E aí a gente tendo, né, os princípios da comunicação não violenta, a gente não vai contar só com que o outro seja diferente, a gente vai fazer a nossa parte, porque a gente entende que é só isso que a gente pode fazer, né? Esperar que o outro seja diferente pode ser uma ilusão. Então a gente poder fazer a nossa parte do melhor que a gente tem a fazer, né, com os nossos recursos, enfim, é algo que a comunicação não violenta nos convida a fazer. Parar de estar numa postura de lamentação ou de exigir dos outros e fazer a nossa parte. Então fica aqui o convite, né, para que tu possa olhar com carinho, com humildade a forma que tu te comunica, perceber se os teus pedidos são pedidos genuínos, se não são exigências, se na hora de colocar os teus sentimentos não tá aí uma postura de indução de culpa, numa postura de jogar responsabilidade para o outro, se tu tá conseguindo usar as tuas palavras a favor, né, de uma comunicação que cuide das tuas relações, porque isso pode não parecer na hora, né, mas isso traz muita riqueza e traz mais benefícios para as nossas relações e também para a nossa vida, porque faz com que a gente não tenha toda vez um gasto de energia imenso para poder expressar aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que a gente está necessitando no momento. Então eu desejo que esse vídeo possa te ajudar, desejo que fique aí o gostinho para que tu chegue no livro ou que tu releia o livro, né, sobre essa perspectiva. Se tu ficou até o final desse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um curso que se chama Palavras que Conectam. Ele é baseado na comunicação não violenta, na psicologia, e o princípio desse curso é nos ajudar na construção de uma comunicação que conecte, numa comunicação assertiva, que nos ajude a colocar em prática os princípios da comunicação não violenta de forma firme, de forma assertiva. Então, se tu quiser conhecer mais, eu vou deixar o link aqui na legenda, é só tu conferir ali, porque é um curso que realmente tem essa intenção e esse propósito de ser aí pontes, né, nessa construção, porque não é fácil e é tão essencial que a gente consiga se comunicar de uma forma que conecte e que construa aí relações, né, mais aproveitadas e que a gente possa ter mais benefícios. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se tu não for inscrito ainda no canal, aproveita para te inscrever, para deixar o teu like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um super beijo e até lá!